O primeiro andar. Para você que não se lembra do capítulo anterior, o nosso protagonista Bijone finalmente reuniu coragem suficiente para entrar no labirinto, graças à ajuda da Einar. Contudo, a sua decisão de entrar levou em conta o fato de que o Bijone se considerava um especialista em Dungeon Stone. Ele conhecia os monstros, os seus hábitos, as fraquezas, habitats, tão bem quanto a palma de sua mão. Ele acreditava que a combinação de seu conhecimento de 9 anos de jogatina e a força bruta de um bárbaro que ele tinha recebido agora seria o suficiente para poder sobreviver. Pelo menos era isso que ele acreditava. Assim que entrou no labirinto, sua visão foi engolida pela escuridão. Não era uma metáfora, ele literalmente não conseguia enxergar nada. Os bárbaros carregavam apenas uma arma, então ele lembrava que não havia tochas no primeiro andar. Os cristais nas paredes serviam como fonte de luz. Claro que existia uma zona escura no primeiro andar. Analisando a situação, ele indaga: será que caí nesse lugar? A posição inicial do labirinto era aleatória, ou seja, assim que você entrasse no portal, você poderia cair em qualquer lugar. Mas isso não significava que você seria jogado em um lugar como esse. Mesmo começando na periferia, sempre haveria um cristal brilhante por perto e ele indaga: será que existe a possibilidade de começar na zona escura? Se todo o primeiro andar fosse assim, ele não teria a menor chance de sobreviver. Infelizmente, os seus olhos começaram a se adaptar à escuridão, e ele já conseguia distinguir vagamente os poucos contornos nas paredes. Não era uma situação ideal, mas também não era o fim do mundo. Segurando um escudo com uma mão, ele avançou lentamente com uma velocidade extremamente baixa, tomando cuidado em cada passo. Isso porque não havia a possibilidade de ir mais rápido dentro daquela escuridão. Era perigoso demais. Neste momento ele deu um grito, uma dor aguda explodiu em seu tornozelo. Era uma dor diferente de tudo o que ele já havia sentido, mas em meio ao caos ele percebeu que tinha pisado numa armadilha Goblin. Nesse momento os pensamentos vinham: o que eu errei? Lembrando que o escudo, apesar de lidar com uma segurança psicológica, limitava demais o seu campo de visão. Se tivesse prendido o escudo e focado em observar o terreno, talvez ele tivesse visto com antecedência a armadilha. Sentiu o sol frio escorrendo pelo seu rosto. Ele queria gritar, mas se conteve. Sabia que gritar só pioraria a situação. O seu coração batia descontroladamente. Precisava se conter. Havia apenas um tipo de monstro no primeiro andar que usava armadilhas, e eram os goblins. Com certeza havia uma espreita bem perto, e provavelmente o Goblin estaria escondido na escuridão, esperando que o nosso protagonista perdesse as forças. Ele precisava relaxar para conseguir ouvir qualquer movimento dentro da escuridão. Em seus pensamentos ele dizia: primeiro vamos fazer o que é preciso ser feito. O nosso protagonista se abaixou, abriu a armadilha com as 2 mãos e puxou o pé para fora. Irritado, ele lembrou: malditos bárbaros! Se eu tivesse começado com botas de couro decente, não precisaria atirá-las por causa de uma simples armadilha idiota. Não adiantava lamentar o passado, por mais que xingasse. A situação não mudaria em nada. No final das contas, a culpa era do nosso protagonista por não ter verificado o chão direito. Ele continuou a andar um passo de cada vez. A perna doía, mas não tanto quanto ele esperava. Provavelmente porque a armadilha tinha sido imbuída de algum tipo de veneno paralisante. Não sei se isso é bom ou ruim, pensou ele, com uma coisa extremamente bizarra. Ele começou a xingar o Goblin. Então, pela primeira vez, ele ouviu um pequeno som. O Goblin finalmente havia se revelado. O Goblin provavelmente havia sido forçado a se mover, porque ele estava se afastando cada vez mais do nosso protagonista. Mesmo sabendo que o Goblin tinha menos de 1 metro de altura, ele sentia pressão como se um monstro enorme estivesse perseguindo. O nosso protagonista continuava provocando o Goblin, mas o Goblin apenas o seguia, sentindo uma distância segura. O som era quase um rosnado bicheiro, mas ele conseguia sentir a intenção. Ele estava se divertindo ao ver a presa sangrando e morrendo lentamente na frente dele. Nosso protagonista em pensamento dizia: desgraçado esperto. Ele parou de andar e se deixou cair no chão,
batendo a testa em uma pedra, que não fez um som muito alto. Pensando que agora seria uma batalha de paciência, se o Goblin achar que o nosso protagonista está fora de combate, é bem provável que ele irá se aproximar, e ele deveria fazer esses movimentos devido à perda de sangue, que provavelmente iriam levá-lo a um desmaio. Os passos do Goblin se aproximavam lentamente. Ele ainda estava desconfiado, mesmo com a presa caída no chão. O nosso protagonista ficava impressionado, porque esse Goblin era tão cauteloso. Goblins eram os mobs mais fracos do jogo. Eles usavam venenos e armadilhas, mas fora isso, o seu poder de combate era extremamente baixo. Como um Goblin comum, ele tinha uma capacidade muito alta. O Goblin parou a uma distância segura de 5 a 10 metros. O nosso protagonista percebeu um impacto e viu que o Goblin estava jogando pedras, mostrando uma inteligência absurda, ou seja, ele não se aproximava até ter certeza de que a presa dele estava desmaiada. Ao contrário do que o nosso protagonista temia, o Goblin soltou um grito de alegria ao ver que ele não reagiu com a pedra. O Goblin pensou que nosso protagonista já estava lá. Ele se aproximou rapidamente, quase saltitando de tanta animação. O protagonista controlou sua recitação e contou a distância pelo som dos passos. E quando decidiu que o Goblin estava perto dele o suficiente, ele soltou o braço na direção do Goblin. Logo percebeu que o plano havia dado errado. No momento do soco, o Goblin se inclinou para trás e deu um passo para longe, mas naquele momento seu corpo se moveu por instinto. Era uma sensação estranha. Ele ainda não conseguia enxergar o braço, mas sabia intuitivamente para onde o Goblin estava correndo. Quando ele se deu conta disso, sua mão já estava se movendo em direção ao inimigo. Ele sentiu seus dedos agarrarem um Goblin, pulso, tornozelo, pescoço, não importava. Ele gritou e jogou o Goblin com toda a força no chão. Algo se quebrou, então imediatamente subiu no Goblin. Agora a situação havia se invertido. Xingando, ele socou o rosto do Goblin como um louco. Às vezes errava e acertava o chão. Mesmo se o corpo de Bárbaro era tão forte que, em vez de machucar os punhos, o chão de pedra rachava e quebrava. Logo os movimentos do Goblin cessaram, e então uma poeira se espalhou no ar. Uma poeira que brilhava de uma forma muito incomum. Ele parou então de socar o Goblin e, em algum momento, o corpo do Goblin havia se desfeito em pequenos pedaços que se espalhavam pelo chão. Pensando, o que é isso que está acontecendo? O nosso protagonista ficava cada vez mais confuso, até que apareceu a seguinte mensagem: Você derrotou um Goblin, experiência mais um. Logo depois do corpo do Goblin desaparecer sem deixar nenhum vestígio. Sentiu-se frustrado por algum motivo desconhecido. Ele pegou uma pequena pedra que havia caído no local. Esse objeto era uma pedra de mana de grau 9. Era uma pedra mágica muito usada como moeda corrente em Dungeonstone. Uma lembrança vem de sua mente. Aquele objeto valia um pedaço de tempo. Num momento de desespero, ele começou a rir e disse: Isso é tudo que eu ganho depois de tudo que eu passei. Todas aquelas emoções complexas se tornavam mais claras à medida que ele se acalmava. Era como uma sensação de rir depois de chorar. Havia labirintos monstros, e os monstros mortos desapareciam deixando itens para trás. E aquela cidade lá fora tinha raças que viviam todas juntas. Obviamente era um tipo de mundo que o nosso protagonista conhecia. No entanto, ele nunca saberá se é um jogo ou uma realidade até que ele morra. Contudo, as consequências da batalha ainda estavam por vir. Isso porque o sistema não parava de avisar que a hemorragia continuava em seus ferimentos. Pensando no passado, embora vivesse uma vida muito entediante, ele nem um momento pensou em desistir. Aquele tédio que ele sentia era apenas uma emoção, e que nada no passado valia mais do que a vida dele. E ele pensava nisso até agora mesmo, se arrastando no chão, já que o seu pé direito estava completamente destruído. Se alguém visse ele agora, certamente pensaria que é um cão abandonado com uma perna quebrada. E como ele sabia disso? Porque era exatamente o que ele estava pensando. O ferimento não doía muito, já que ele evitava forçar o pé direito. Em troca,
Os seus cotovelos e os seus joelhos doíam demais, mas estavam dentro de o que o nosso protagonista seria capaz de fazer para sobreviver. Ele tem pouco tempo para se preparar mentalmente, já que a perda de sangue iria consumir a sua insanidade. Dentro dos seus pensamentos aleatórios, o nosso protagonista lembrou do bárbaro que iniciou a jornada junto com ele. Será que ele acordou num corpo original? É uma pergunta que o nosso protagonista tem feito desde o início do jogo, mesmo que ele tente intencionalmente não pensar nessas situações. Quanto pior as coisas, mais ele pensa naquele ocorrido. Nessa situação, o nosso protagonista consegue entender o motivo de que os humanos acreditam tanto em religião. A realidade é que é muito difícil ficar sozinho. Quando o desespero bate, você precisa de um lugar para direcionar seus pensamentos, assim como ele está tentando fazer neste momento. O sistema continua avisando que o personagem está abaixo de 5% da vida, e se não for tratado, prontamente ele morrerá. Depois disso, o nosso protagonista continuou rastejando. No meio dos seus pensamentos, ele pôde perceber que o ambiente ficava mais claro. Pelo menos ele sabe que está indo na direção certa, e sua hipótese de que todo o primeiro andar não poderia ser escuro estava correta. Enquanto ele sussurrava palavras de encorajamento para si mesmo e se agarrava às suas palavras, o seu outro eu apareceu dizendo: "Seu idiota, pense de forma prática. Você está pedindo para que outras pessoas te ajudem em troca de um pedaço de pão? Quem sabe eles vão simplesmente pegar o seu escudo, a sua pedra de mana e te matar." O nosso protagonista confuso se perguntava: essa pessoa sou eu? Isso pode ser verdade. Mesmo antes da sua consciência ter se dividido em duas, os seus pensamentos estavam ficando mais lentos, um pouco mais disso. Ele teria certeza de que não seria mais capaz de abrir os olhos novamente. Ele realmente não tinha energia para desperdiçar, e em um único ponto o ambiente ficou bem mais claro, bem distante no final da passagem. Ele podia ver um cristal brilhando intensamente. Além disso, ele viu uma figura de um homem de pé de frente para uma tocha. Ele não confundiu com Goblin. Era realmente um humano. Ele queria gritar algo, mas sua voz não saía. Ele rastejou desesperadamente. O humano que ele via à frente começou a se aproximar, como se estivesse teleportando. O sistema não deixava ele ver que o sangramento continuava. Ele estava muito mais perto dessa vez. Cerca de 5 a 6 pessoas estavam na sua frente. Ele estava vendo essas coisas. Ele não sabia, já que tinha perdido muito sangue. Ele fechou os olhos novamente, abriu e tentou focar naquele grupo de humanos que ele imaginava estar na sua frente. Neste momento, o sistema abriu uma conquista. A saúde caiu para menos de 2%. Recompensa: aumento permanente do atributo mente. Então, ele viu o cavaleiro se ajoelhar em sua frente e colocar o seu rosto frente a frente com ele. Mas por um breve momento, esse homem quebrou o contato visual, e como um verdadeiro veterano, ele olhou rapidamente ao redor e chegou a uma conclusão: que esse bárbaro era um novato. O nosso protagonista, sem poder falar, pensou: por que não me ajuda então? Enquanto isso, o grupo de aventureiros dialogava. Incrível como um novato conseguiu chegar aqui mais rápido do que a gente. O nosso protagonista rapidamente abriu a oportunidade de responder, mas o que saiu foi um som semelhante a uma tosse. Foi o suficiente para que eles soubessem que ele estava em uma situação em que não conseguia responder. Logo, o guerreiro loiro perguntou ao colega: "Você poderia, por favor, tratar esse garoto?" Havia uma sacerdotisa com manto branco que falou sem rodeios: "Eu me recuso." O nosso protagonista indignado: "Isso é horrível. Eu estou sendo tratado assim depois de finalmente ter chegado tão longe." Então o guerreiro loiro disse: "Porções, você tem muitas delas." Neste momento, um homem com a espada na cintura estalou a língua e tirou uma poção da bolsa, jogando-a. Felizmente, o guerreiro loiro pegou a poção com as mãos e se preparou para colocar na ferida do bárbaro e disse: "Não é tão bom quanto o poder divino, então isso deve doer um pouco." O guerreiro loiro abriu a rolha da poção e colocou grande parte do conteúdo na ferida. Rapidamente, o nosso protagonista sentiu uma onda insuportável de dor. O sistema logo avisa:
O corpo se regenera rapidamente devido aos efeitos de recuperação nível médio. Parecia que o seu corpo inteiro estava derretendo. Então ele descobriu que esta era a razão pela qual as poções não podiam ser usadas no meio de uma batalha normal, já que ele pensava que isso era algo proibitivo dentro do jogo. Depois de poucos minutos, a dor diminuiu. Enquanto isso, os aventureiros questionavam: "Agora você pode me responder uma coisa, Bárbaro? Como um novato como você chegou aqui antes de nós? Se você conhece uma passagem, eu quero saber." O nosso protagonista fala: "Eu estava aqui quando entrei no labirinto." Ele honestamente contou as circunstâncias para aqueles guerreiros. Nesse momento, o protagonista entendeu que o fato de aquelas pessoas terem salvado ele era porque tinham um objetivo de saber como ele tinha chegado ali, e não que eles eram bons samaritanos. Mesmo assim, ele sente um pouco de vergonha, porque ele não conhece nenhuma passagem secreta. O guerreiro loiro inclinou a cabeça mostrando uma expressão compreensível. "Certa vez eu li isso num livro. Ocasionalmente há casos de estabilidade dimensional, mas dizem que isso só acontece a cada 100 anos. Escutando isso, nosso protagonista fica surpreso. O guerreiro olhou para o nosso protagonista com um olhar bem triste e disse: "Não eram essas informações que eu queria, mas mesmo assim foi interessante. Vamos apenas esquecer o valor das porções." Embora o seu tom fosse um pouco lamentável, ele parecia ser um bom sujeito. O nosso protagonista olhou para onde o loiro estava apontando e viu que o escudo havia caído no chão. A distância era cerca de 20 metros. Ele pensou que tinha amarrado corretamente na cintura, mas parecia ter caído. Então, rapidamente ele pegou o seu escudo caído no chão. Enquanto isso, o grupo ia embora. Eles passaram pelo nosso protagonista sem nem mesmo deixá-lo agradecer. Analisando o grupo que adentrava a escuridão, ele percebeu que lá estava um clérigo e um mago. Significava que esse pessoal era de pelo menos nível intermediário. No labirinto, tempo é dinheiro. Foi quase um milagre ter passado um tempo com ele em primeiro lugar, enquanto deixava o nosso protagonista para trás. Aquele bárbaro teve muita sorte, enquanto o guerreiro loiro respondia com um sorriso bem vago. Não é um pouco demais chamar isso de sorte, passar por algo assim na sua primeira vez? A arqueira ruivinha disse: "Você nem queria usar a poção, não é?" E a conversa continuou: "Sim, você encontra esses caras em todos os lugares. Eles não sobrevivem muito de qualquer maneira." Nossa sacerdotisa deve ter pensado a mesma coisa, não estou certo? A sacerdotisa então sorriu simplesmente e não respondeu nada. Em vez disso, a arqueira falou: "Ele poderia simplesmente ter morrido. Você acha que todo mundo é como você? Você precisa aprender a demonstrar consideração." O guerreiro loiro continuou indagando: "Até onde irão essas manchas de sangue?" A arqueira ruivinha disse: "É preciso muita força mental para avançar tanto se arrastando. Parece que foi um erro dizer que ele só teve sorte." O guerreiro ruivinho respondeu: "Bem, de qualquer jeito deve ser aqui perto." Continuando a caminhada em meio à escuridão, um dos membros do grupo disse: "Parece que fomos os primeiros a chegar nessa rota. Há um benefício em se apressar." Quando o guerreiro loiro colocou a mão na lápide localizada em sua frente, um intenso feixe de luz tomou a forma de uma esfera. Era um portal que levava para o segundo andar. Enquanto todos estavam prestes a se jogar no portal, neste momento, a arqueira ruiva do grupo disse: "Espere, não era isso que o bárbaro estava usando." O grupo, olhando para onde a arqueira apontava, ficou momentaneamente sem palavras. Na penumbra, sob a luz emitida do portal, uma armadilha manchada de sangue e uma sandália danificada podiam ser vistas. Neste momento, o mago conjurou uma habilidade e criou uma esfera de luz que se moveu sobre a passagem. As manchas de sangue que começavam na armadilha continuavam ao longo da passagem. Não importava o quanto você movia a esfera para frente, você não conseguia ver e nem imaginar o fim daquele lugar. Então, houve um momento de silêncio entre os membros do grupo. O mago questionou ao guerreiro: "Qual foi a distância que percorremos até agora?" O guerreiro loiro respondeu aproximadamente cerca de 15 quilômetros. O mago, sorrindo, disse: "Aquele cara é um monstro." Ele continuou rastejando numa distância tão longa sozinho nessa escuridão.
Enquanto isso, o espadachim perguntava para si mesmo se ele conseguiria tal façanha. Quantas horas ele foi rastejado nessa situação? Ele continuou a mover seus braços e pernas quase completamente inconsciente, incapaz de falar direito. Ele estendeu a mão. Ele estava segurando uma pequena pedra de mana, mas agora ele sabe o que significava. O nosso protagonista estava segurando a única moeda de troca que ele tinha. Mesmo não tendo nada a oferecer, o espadachim então diz: "Eu devo retirar esse antes, não foi sorte." Esse tipo de louco não morre tão facilmente, não importa o quão difíceis ou desesperadoras sejam as circunstâncias. Esse tipo de pessoa nunca toma a morte como uma saída. E apesar de todo o sofrimento, as lutas dentro da dungeon ainda continuavam. Dungeon Stone é um jogo singular. Os NPCs, embora cruciais para o progresso, não são de confiança, principalmente os desconhecidos. Caminhando pela caverna, ele estava mancando, com apenas um dos chinelos. O seu equilíbrio era instável. Isso porque ele precisava de movimentos precisos para golpear os inimigos que ele enfrentava. Esse desconforto não se comparava em nada com a agonia de rastejar por vários metros. Ele se recuperou mesmo que temporariamente. Agora ele não precisava examinar cada centímetro do chão, pois nessa parte do labirinto havia luz. Os cristais incrustados na parede conseguiram iluminar bem o caminho que ele seguia, comparado com a escuridão que ele rastejou ferido. Isso aqui era um sonho. O nosso protagonista dava escudada, socos, chutes em todos os inimigos que apareciam na sua frente. As lutas eram extremamente violentas. Em meio aos golpes, ele ia amassando os goblins e nomeando cada movimento que ele dava. O incidente com goblins na área escura foi um lembrete que, mesmo com uma iluminação boa, a cautela era necessária. Aos poucos, ele foi aprendendo os hábitos dos goblins e as batalhas foram se tornando cada vez mais fáceis. Em um confronto direto, um goblin era dominado com poucos golpes. O principal problema desses inimigos eram os ataques surpresas, mas até mesmo esses eram previsíveis graças às armadilhas mal colocadas que denunciavam os locais de emboscada. Mal haviam se passado 2 horas desde que ele se recuperou da beira da morte. Agora os seus problemas eram outros: fome, sede e cansaço. Cerca de 5 dias de comida se perderam devido a um buraco na bolsa que o chefe lhe deu. Ele tirou um pedaço de pão do bolso e comeu. O pão era seco, duro, o que melhorava a conservação. Mas ao umedecê-lo com a saliva, ele pôde sentir a doçura dos carboidratos. Era como se os hábitos alimentares tivessem mudado após possuir o corpo de um bárbaro. O pedaço de pão desapareceu em poucos minutos, agora a sede era o seu segundo problema. Onde ele iria encontrar água? Todos esses pensamentos iam e vinham, enquanto nosso protagonista eliminava um goblin atrás do outro. Em Dungeon Stone, o sistema de saciedade se ativava dentro dos labirintos, e as refeições eram mais que o suficiente para você matar a sede e a fome. Mas esse não era mais a realidade do jogo. A água era um recurso muito importante, mais que a comida até, e o chefe da tribo não havia fornecido nenhum litro d'água. Era óbvio que era impossível encontrar dessa água aqui dentro do labirinto e se manter vivo, sem a necessidade de ter trazido, após algumas horas caçando goblins pela caverna. O nosso protagonista encontrou um pequeno lago, isso porque ele foi seguindo um som de pequenas gotas de água que ele escutava. Lá, ele encontrou um aventureiro. Não houve conversa alguma. O aventureiro viu-se aproximando e partiu sem dizer uma só palavra. Todos os outros aventureiros que ele encontrou a partir daquele momento fizeram várias coisas, como num jogo. Parecia haver uma regra tática para evitar qualquer tipo de contato um com os outros. Ele continuou caçando goblins, comendo pão para saciar a fome e bebendo água quando tinha sede. O tempo voou. Foram 1, 2, 3, 10 goblins, um atrás do outro. Sentado, ele começou a contar o que ele já tinha conseguido até o momento. Eram mais de 40 pedras de mana. Relembrando o momento que ele esteve à beira da morte, a jornada até ali tinha sido muito diferente. Mas nada é de graça nesse mundo. Em troca dessa luta contra os goblins, ele recebeu um cansaço extremo. Como qualquer outro ser vivo,
Ele precisava dormir periodicamente. Mas como ele iria dormir em um labirinto repleto de monstros? Havia duas maneiras possíveis: confiar sua vida aos céus e tirar uma soneca, ou encontrar um companheiro para proteger mutuamente. E o nosso protagonista já havia decidido qual a opção ele escolheria. Ali, todos estavam na mesma situação de cansaço. Então ele planejava encontrar alguém adequado para formar uma parceria temporária. Ele vagou pelo labirinto focando em movimento. Agora ele conseguia ver grupos de pessoas por toda parte. Grupos esses de aventureiros que estavam descansando e revezando para se vigiar. Ele tentou iniciar um contato com alguns grupos que encontrava, mas todos recusavam de proteger. Enquanto falavam, eles passavam uma testa e tampavam o nariz à medida que se aproximava, enquanto ele desabafava mentalmente. Alguém falou com ele. Era um homem de meia-idade, ele passava uma impressão amigável e calorosa. O homem sorriu e fez uma pergunta. Você está procurando um companheiro noturno? O nosso protagonista, sem entender muito bem o que ele queria dizer, recusou instintivamente. O homem então insistiu. Ué, não era isso que estava procurando? Achei que poderia confiar em você e descansar, porque você é um bárbaro, não é? Naquele local, companheiros noturnos eram gírias usadas como parcerias temporárias. Então, nosso protagonista respondeu: Sim, estou procurando um companheiro noturno. Nessa hora, o homem ficou super feliz, sério. Estou com sorte, então vamos. Assim, eles concordaram em proteger um ao outro. O homem se apresentou como Hans, um aventureiro com muita experiência, já que ele conduzia a conversa muito bem. Ele pontuou: 3 companheiros noturnos são ideais para que a gente pudesse ficar aqui. Procurar outra pessoa nesse momento seria um desperdício de energia. Se alguém nos pedir para se juntar a nós, então devemos discutir um com o outro. Você aceita esses termos? Após uma breve discussão, eles decidiram que iriam descansar. Uma breve disputa deu-se entre os dois, e Hans saiu como vencedor e escolheu descansar primeiro. Então, antes de deitar, Hans disse: Se um goblin ou um aventureiro se aproximar, você me acorda primeiro, você entendeu? O protagonista de imediato disse: Entendi. Então o homem emprestou um relógio e teve a gentileza de ensiná-lo como usar. Era óbvio que nesse mundo os bárbaros eram vistos como seres ignorantes. O homem não perdeu tempo, tirou um cobertor, se cobriu com ele e deitou ao chão com a mochila como travesseiro e logo adormeceu. Nosso protagonista, olhando aquilo, pensou: Isso parece ser tão confortável. Será que ele emprestaria se eu pedisse? Enquanto ele pensava, o tempo não passava. Era terrivelmente entediante ficar ali parado. Os goblins não apareciam em lugar algum, e não havia sequer outros aventureiros tentando passar pela passagem. Conforme o silêncio continuava, o sono não dominava. Ainda assim, o tempo foi passando, e toda vez que ele encostava na parede, ele pensava no futuro. Quando deu a hora, se aproximou do Hans e disse: Levante-se. O Hans, assustado, perguntou: Aconteceu alguma coisa? O nosso protagonista: Não. É hora de trocar de turno. Hans agradece, mesmo de ter tempo de pedir o cobertor emprestado. Hans o pegou e o colocou na mochila. Nosso protagonista saiu com raiva, mas deitou no chão e fingiu cochilar. Naturalmente não importava o quão gentil aquele homem fosse, e mesmo que não tivesse intenção de machucá-lo, como ele poderia confiar num sujeito que ele acabou de conhecer? Nosso protagonista estava roncando. Era uma imagem de um selvagem gigantesco completamente apagado após um dia exaustivo de trabalho. Fingindo que estava dormindo, o nosso protagonista se pergunta se estava exagerando um pouco, mas escutava sorrisos. A percepção de que um bárbaro é simplesmente um tolo é bastante útil nesses momentos. É por isso que ele se ative ao papel de bárbaro. Ele só pensava que era melhor manter os seus verdadeiros pensamentos guardados. Principalmente nessa situação, o nosso protagonista virava para um lado, virava para o outro, como se estivesse dormindo. Tudo uma questão de puro realismo. Mesmo assim, ele estava com o ouvido atento, prestando total atenção aos movimentos do Hans. Por intuição, o nosso protagonista não confiava nesse homem. Para ser honesto, a preocupação não deixava dormir.
Foi quando ele escutou: Jorn, hora do seu turno. Realmente, o nosso protagonista sequer cochilou. Então Hans continuava indagando. Não baixa a guarda só porque os goblins não apareceram. Em menos de 5 minutos, Hans já estava dormindo. A decepção se instalava. Ele simplesmente foi dormir. O nosso protagonista ficou indignado, porque sequer fechou os olhos. E mesmo assim não descobriu nada. Mesmo tentando colocar na cabeça de que aquele homem era assim confiável, ele não conseguiu dormir. Se soubesse que isso aconteceria, desde o início, ele teria ido dormir ao relento junto com os goblins. Assim ele poderia ter descansado um pouco. O nosso protagonista estava exausto, morto de cansaço, e se sente ainda mais solitário, porque Hans está dormindo do lado dele. Ainda assim, é a vez do nosso protagonista vigiar. Então ele se concentra, força sua mente para permanecer acordado, mas escuta alguém chamando-o. Jorn, acorda. Parece que o nosso protagonista caiu no sono, mesmo que ele tenha cochilado por um pouco tempo. O nosso protagonista se sentiu culpado, pediu desculpas. Ele não estava fingindo ser um bárbaro bruto e sem educação. Naquele momento, ele realmente estava falando do fundo do coração. E neste mundo, ser companheiro significa um relacionamento baseado em troca. Mas embora ele tenha proporcionado um ambiente seguro durante um período da noite, ele não conseguiu retribuir o favor. Por isso, ele decidiu se desculpar. Neste mesmo momento, Hans o interrompe dos seus pensamentos dizendo: Fique tranquilo. Não houve problema algum enquanto eu dormia. O nosso protagonista, surpreso com a resposta, disse: Obrigado, você quer dormir mais? Eu volto para ficar vigiando. Hans, na mesma hora, disse: Não precisa fazer isso, é a sua vez. Então vá dormir. Voltando aos pensamentos, o nosso protagonista começa a se questionar. Ele poderia ter culpado, mas em vez disso, perdoa com um sorriso amigável. Então, o nosso prota volta para o seu canto e deita. Mais uma vez o sono não vem. Aqui em Dungeonstone, todos os aventureiros, incluindo Hans, são excepcionalmente respeitosos. É normal confiar a sua vida na pessoa que você viu uma única vez. Será que eles são realmente corajosos dessa forma? Tudo isso parecia muita besteira. O nosso protagonista não conseguia entender. Mas, por algum motivo, ele desconfiava demais desse homem que estava ao lado dele. Essa impressão boa demais lembra muito um golpista. Hans disse que não precisava de um outro memo para o grupo, e nem se deu o trabalho de dizer nada sobre o cheiro de sangue, e agora mesmo ele sequer culpou o nosso protagonista de ter dormido durante a vigia. Talvez ele seja apenas um cara desconfiado, mas para o nosso protagonista, pessoas gentis são as mais suspeitas. Enquanto ele pensava sobre isso e continuava fingindo que estava roncando, ele escutou um pequeno som bem estranho, semelhante a uma fivela, um cinto. Não havia como sentir exatamente de onde vinha esse som. Embora a sua mente não entendesse sobre isso, o seu corpo interpretou como um sinal de perigo. Ele acordou com um arrepio. A pele eriçada por um pressentimento inexplicado, ao abrir os olhos, deparou-se com uma visão que a assustou. Era Hans, com um sorriso macabro que erguia um martelo manchado de sangue e restos de goblins, pronto para desferir um golpe mortal. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.